Olá, bom dia. Você acompanha a partir de agora, aqui na TV Assembleia, a reunião conjunta da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal e da Comissão de Saúde. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar em mais uma sessão da nossa Comissão de Saúde e Saneamento. E hoje uma honra estar ao lado de uma deputada tão participativa, uma deputada que tem história em cada canto do nosso Espírito Santo. Queria dizer a Vossa Excelência, deputada Janete Sá, que é uma honra para mim estar ao seu lado nessa manhã. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento em conjunto com a Comissão Permanente de Proteção e Bem-Estar dos Animais. Eu vou passar a presidência da sessão para a deputada Janete Sá para que proceda com os trabalhos. Obrigada, deputado. Também para nós é uma grande satisfação poder fazer essa reunião em conjunto sobre um tema preocupante, tanto na causa animal, como também com relação aos humanos, às pessoas que são acometidas pela esporotricose. Nós temos um surto no estado e a gente vai estar tratando disso hoje. Antes, porém, eu quero convidar a doutora Edviges, que é nossa procuradora da Comissão de Bem-Estar Animal do Ministério Público, a tomar assento junto conosco, o doutor Custódio, que é o nosso procurador responsável pela comissão, para também tomar assento como nosso consultor técnico, é o doutor Edson, que está hoje pela consultoria temática. Por gentileza, doutor, para tomar assento também junto com a gente nesse debate. Eu quero agradecer a presença de Reginaldo Portela Sobrinho, que é médico veterinário da Prefeitura da Serra, de Venâncio Cardoso Magalhães e Santos, que é médico veterinário representante da Vigilância Sanitária, da Vigilância de Saúde da Serra, de Rodolfo, que é do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Rodolfo, por gentileza, tomar assento junto conosco. De Vicente Penteado, que é da Secretaria de Saúde de Aracruz. Cadê o Vicente? Obrigada, Vicente. Cadê o Reginaldo Portela? Obrigada, Reginaldo. Do Sidney Bernardo, que é da Secretaria de Saúde de Aracruz e Meio Ambiente, Saúde de Aracruz e do Meio Ambiente de João Neiva. Pô, acumulando as duas, hein? Cadê o Sidney? Parabéns, Sidney, sinal de que você é bom, porque está em dois municípios. O William Abreu, da Casa Civil do Governo do Estado. Cadê o William? É bom, William, porque hoje nós vamos falar aqui de uma situação que é bom que você leve para o governo, que eu vou levar também. Fábio Serafim, que é do Centro de Zoonose de Cachoeiro. Obrigada, Fábio. Diogo Volpini, que é do Centro de Zoonose de Cachoeiro. Obrigada, Diogo. Moacir Antônio, que também é do Centro de Zoonose. Obrigada, Moacir. Felipe Corrêa, que é da comissão da OAB. Cadê Felipe? Felipe aqui conosco, por gentileza. Pode tomar assento, Felipe. Pela OAB, pegar uma cadeira para o Felipe. Manuela Silveira, que é do Bem-Estar Animal da Prefeitura da Serra. Cadê Manuela? Obrigada, Manuela. Milena Melotti, que é do Bem-Estar Animal da Serra. Isis Rangel, que é do Bem-Estar Animal da Prefeitura da Serra. E Adilson Arimateia, da Secretaria de Estado de Saúde. Cadê o Adilson? Obrigada, Adilson. Você veio pela Secretaria para falar do tema, Adilson? Ou está acompanhando? Acompanhando Orley. Eu quero agradecer a presença de Orley Amaral Cardoso, que é o nosso subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, da nossa Secretaria de Saúde do Estado. Nós, por gentileza, os que foram convidados, a lista de convidados. Foram convidados para esse debate. Não, eu gostaria dos convidados da Secretaria de Saúde. Não está, não. Eu quero os convidados da Secretaria de Saúde. Por gentileza, providencie. Ao final, nós vamos falar. Bom, nós vamos passar para a ordem do dia e depois nós vamos
chamar a presença dos demais para ver o que está acontecendo, que eu estou notando que alguns dos convidados não compareceram. Cadê o roteiro? Nós vamos passar a palavra para o subsecretário de Vigilância e Saúde da Secretaria de Saúde do Estado, Orley Amaral, para poder ele fazer uma explanação. Nós vamos estar tratando hoje de um surto de esporotricose no Estado. E nós temos uma portaria do Estado e temos uma portaria também do governo federal, uma nota técnica, aliás, do governo federal, falando sobre a notificação compulsória, falando que a esporotricose é um problema de saúde pública, né? E nós temos esse surto. E a gente gostaria de saber, antes de fazer algum pré-julgamento de se existe o surto mesmo ou não, as evidências nos mostram que existe, porque nós temos acompanhado pela Comissão de Proteção e de Bem-Estar Animal, e as reclamações são muito intensas, as denúncias são muito intensas, especialmente com animais de rua que estão acometidos por esse problema, e casos de humanos também que foram acometidos, que lidam com esses animais, especialmente gatos, que são os mais propensos a ter esporotricose, e que a gente gostaria de saber da Secretaria de Saúde, de seus agentes, dos responsáveis pela matéria, o que está sendo feito, quais as medidas estão sendo tomadas com base na portaria que foi expedida em agosto de 2022, a portaria de número 115 do secretário de Estado, sobre essa questão e tantas outras, mas que trata também dessa questão da notificação compulsória e que dá conta de que o caso da esporotricose é um caso de saúde pública. Aqui fala de outras questões também. A portaria, ela é vasta, ela é extensa. O senhor quer dar uma olhada, deputado? O senhor que é médico, para poder contribuir com a gente. Da nota técnica de número 60 de 2023, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, do Departamento de Doenças Transmissíveis, que também trata, dentre outros, desta questão. Eu vou passar para o Orley, nosso subsecretário. Antes, porém, eu quero agradecer a presença da Escola Teotônio Brandão Vilela, que é de Nova Rosa da Penha, da minha querida Cariacica. Eu peço aos alunos que cheguem, que vão sentando, para participar dessa reunião de hoje. São 10 alunos do 9º ano. Nós temos à frente a professora Neuzeli, que é professora de língua portuguesa. Obrigada, Neuzeli. Mas também quero agradecer as professoras Eliane, que é de artes, Rosemary, que é de ensino religioso, e a professora Adriana, que é de atendimento especializado ao educando. Muito obrigada pela presença de vocês. Uma salva de palmas aí para os alunos da Escola Teotônio Brandão Vilela, de Nova Rosa da Penha, Cariacica. Vamos passar a palavra para o nosso convidado, Orley, para que ele possa estar falando em nome da Secretaria sobre essa questão que tem sido feita, como é que está a notificação compulsórias, como que está o controle deste problema aqui no nosso Estado com relação aos animais. Nós sabemos que é a Secretaria de Meio Ambiente, mas por se tratar de uma zoonose, neste caso, a matéria esporotricose afeta a Secretaria de Saúde. Com a palavra, nosso subsecretário Orley Amaral Cardoso. Bom dia a todos. Quero saudar aqui o deputado Bruno e a deputada Janete, em nome de vocês, cumprimentar toda a mesa aqui e cumprimentar todas as pessoas que assistem, que acompanham essa reunião, aqui os alunos também da Escola de Cariacica, os colegas da área da saúde, secretarias municipais, secretaria estadual, do Conselho de Medicina Veterinária. Então, obrigado aí vocês também pela presença. Então, a gente está, enquanto eles abrem aqui, eu vou adiantar algumas questões. Nós vivemos num cenário da esporotricose, como a deputada Janete de Sá colocou, se é surto ou se não é surto. Nós entendemos, enquanto saúde, né, que um surto é quando você sai da característica de uma quantidade mínima de casos e você tem um número exacerbado de casos. Nós temos, desde 2015, basicamente, se nós considerarmos em relação à saúde humana, a esporotricose humana, nós temos um número crescente nesses anos.
Somente em 2023, nós temos 419 casos notificados e confirmados da esporo humana. Então, é um número considerado um número bastante relevante. Em relação ao que foi colocado da portaria, que foi instituída em 2022, vale ressaltar aqui que o próprio Ministério da Saúde, ele não tem uma portaria que é de notificação compulsória, como nós temos os outros agravos. O Espírito Santo, com mais 12 estados, eles têm essa portaria, só que a portaria ela veio para nós como um propulsor, para que nós conseguir já sair do lugar. Então, até 2015, basicamente, 2022, quando nós começamos os primeiros casos em 2015 e 2022, nós não tínhamos nada para mensurar, para fazer monitoramento da doença. Então, nós começamos com essa portaria. Algumas questões estão sendo feitas em relação aos ajustes. Eu acho que a Gabriela, que foi a veterinária que esteve aqui na última reunião, ela deve ter comentado. Nós estamos, nosso sistema de notificação compulsória no Espírito Santo é o ESUS-VS, que é o nosso sistema oficial, instituído em 2020, diferente do a nível nacional, que é o SINAM. Então, o que nós estamos fazendo, deputado, em relação a essa questão animal, é construindo variáveis. A ficha, a veterinária me falou que ela está praticamente pronta para ser inserida no sistema de informação, e aí é um compilado. O que é que nós fazemos? Quando nós pegamos outros agravos, vamos pegar uma outra doença, aí, uma zoonose aí, ligada com a própria febre maculosa, nós construímos uma ficha semelhante àquela que tem no SINAM, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde. Como a esporotricose ela não tem a nível nacional, ela não tem esse embasamento do Ministério da Saúde, nossa equipe ela construiu essa ficha com algumas variáveis que acha importante, e agora ela vai ser remetida na Câmara Técnica de Atenção Primária e Vigilância, que é uma Câmara Técnica que nós temos com o COSEMES, porque nós não podemos fazer nada sem estar passando no COSEMES, então está levando isso, porque é onde os problemas acontecem nos municípios, e aí essa ficha ela vai ser apreciada por eles. Uma outra ação que a gente está trabalhando também é levar isso a nível nacional. Eu sou titulado na Câmara Técnica do CONAS, no Ministério da Saúde, e já estou pedindo pauta, Nereu, para a gente colocar, porque a esporotricose ela é um problema só do Espírito Santo? Nós sabemos que não é. Então, tanto a esporotricose humana como a esporotricose animal. Então, é uma doença que ela vem, e o Rio de Janeiro é um estado que nós sabemos que tem número de casos altíssimos também, nós sabemos de outros estados que não vale mencionar, mas o próprio Ministério da Saúde ele não havia se manifestado em relação a uma política, a uma estrutura. Então, nós, para quem não trabalha no SUS, né, para quem não tem essa vivência do SUS, nós trabalhamos de forma tripartite. Então, nós temos o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e as Secretarias Municipais de Saúde. Nada disso ela é feita diretamente apenas por um ente. Lógico que os papéis e as definições de responsabilidade, elas começam primeiramente pelo próprio Ministério da Saúde, com o ente estadual e com o ente municipal. Então, a governança que nós temos, e é o exemplo dessa portaria que a deputada Janete citou, de 2022, é uma portaria que nós tomamos essa iniciativa na época do secretário Nésio, para que o Estado do Espírito Santo conseguisse já ter dimensão da quantidade de casos da parte humana que ele tinha. E agora avançando para a questão animal. Eu só vou dar uma passada aqui para ficar um pouco mais fácil, em relação ao que nós temos na parte humana e animal, em relação aqui por região de saúde. Então, nós pegamos a região central, colocando aqui como é que está a questão humana. Então, nós temos aqui Baixo Guandu, Colatina, Governador Lindenberg, Linhares, Marilândia, Pancas, São Gabriel da Palha, Soretama, Vila Valério. Pode passar, por favor. Aqui na região norte, Barra de São Francisco, Jaguaré, Nova Venécia, Pedro Canário, São Mateus. E na região metropolitana, que é a concentração do maior número de municípios, de população, né, de municípios, é a região sul. Então, nós temos praticamente quase todos os 23 municípios aqui. Então, só sem registro ali, não quer dizer que não tenha.
mas não está notificado, que é Brejetuba, vou falar o inverso aqui, Ibatiba, Laranja da Terra, Marechal Floriano, que não tem registro no nosso sistema de informação da parte humana. Pode passar, por favor. Aqui é a região sul, que é a região maior, que nós temos 26 municípios. Nós temos ali o destaque para os que não tem registro no nosso SUS-VS, que é a Piacá, Tílio Viváqua, Bom Jesus do Norte, e nós temos ali o outro município, que é Irupi, que não tem registro. Então, não foi notificado casos humanos nesses municípios. Nesse ponto aqui, desculpa, deputado. Nesse ponto, só vem assim, a gente está aqui mostrando isso que foi colocado. Assim, acho que, pelos números aqui da parte humana, já está notório que nós temos um problema, que existe um problema de saúde pública. E aí eu vou dar um ênfase aqui, o que é que nós temos feito nessa situação. Até na reunião que eu tive ontem com parte da Câmara Técnica do COSEMES, representantes, muitas pessoas tinham dificuldade em relação ao medicamento. Então, não sabia que o medicamento da parte humana era distribuído para todos, o Intraconazol. Então, até conversando com a assistência farmacêutica, essa parte está resolvida já há algum tempo. Então, o que é que o Estado fez de contrapartida? Todas as vezes que o Ministério da Saúde encaminhava a medicação, muitas vezes tinha intermitência. Então, tinha falhas, por algumas vezes a medicação faltava, e o município solicitava e tinha aquelas intercorrências, teria que comprar. Então, o governo do Estado ele fez uma incorporação na nossa assistência farmacêutica. Então, nós estamos comprando para evitar que tenha essas intermitências. Ou seja, se o Ministério não consegue fazer um abastecimento corriqueiro, nós conseguimos suprir. Então, na parte humana, a assistência farmacêutica incorporou isso e nós temos a medicação disponível. Caso alguém saiba de algum município que tem dificuldade, pode ser um problema de comunicação, um problema de fluxo, mas, na realidade, nós temos disponível essa medicação. Aqui é da parte de tratamento animal, então, esporotricose animal. Nós colocamos aqui os municípios que têm centro de unidade de vigilância de zoonose, né, que é os chamados CCZs, né, que nós conhecíamos, mudou aí a nomenclatura. E alguns desses municípios, nós temos, no total, 13 unidades de vigilância de zoonose no Estado. E alguns desses municípios fazem o tratamento do animal. Nessa coluna aqui da região sul, o dado que eu tenho, apenas o município de Piúma é o que faz o tratamento. Pode passar o outro, por favor? Aqui nós temos também outros municípios que fazem, são poucos, aqui Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, aqui mais embaixo Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Hoje, no ranking do maior número de casos, e aí eu falo da parte humana, Vila Velha é o que tem o maior número de casos da esporotricose. Então, considerando todas as 4 regiões de saúde. Pode passar, por favor. Aqui é a região central, que tem Baixo Guandu, que oferece o tratamento, Marilândia. Só esses dois da região ali de Colatina, daquela região norte ali. E aqui na região, lá na central, desculpa, aqui na região norte, nós não temos registro de municípios nem que tem unidade de vigilância de zoonose, que não tem, e que fazem o tratamento. Então, assim, pode passar. Aqui foi uma apresentação que não ficou salva, mas voltou, no último slide. Eu só queria colocar, pode sair desse slide aí, isso. A gente construiu em cima desses dados, em cima do número de casos notificados, uma questão que todo profissional de saúde, que é cadastrado no CNES, seja municipal ou estadual, ele tem acesso, que é um painel. Então, esse painel, se nós entrarmos ali, a gente consegue ver por região, por faixa etária. Então, a parte humana ela está bem, assim, eu diria que ela está bem avançada, né? Não vou dizer que está pronta, mas ela tem a oferta do medicamento, ela tem a questão das capacitações para os profissionais de saúde, ela tem um acompanhamento, o monitoramento,
Então, ela está, e tem como, para fazer gestão, nós temos esse painel que ele extrai, ele puxa os dados do sistema de informação e filtra para que a gente tenha dado oportuno e ele é atualizado a cada 3 horas. Então, isso, quem tem o acesso, ele consegue verificar. Da parte animal, essas dificuldades que nós temos, e aí é uma questão que nós precisamos avançar de fato, com muita clareza, porque fica uma questão que quem é dono do problema? Então, assim, isso está na Secretaria de Meio Ambiente, mas a responsabilidade do medicamento é da saúde. A Lei 8.080, no que a gente conhece, ela não tem essa, hoje da assistência farmacêutica, ela não tem essa abertura para essa aquisição, e a gente precisa avançar nessas questões tripartite. Então, eu, enquanto subsecretário, que estou agora desse 4, 5 meses, a gente está trabalhando junto nessa frente, não negligenciando o problema, que não existe. Por quê? Até pela minha formação, pelo trabalho que eu faço, eu entendo que se eu cuidar apenas do humano e também não tiver uma política organizada para o tratamento do animal, de pouco vai adiantar, porque nós sabemos que o gato é o animal, é o mais afetado, a gente tem um percentual menor em relação aos cães, mas o gato ele é mais doméstico, né? Ele está mais próximo aí das nossas residências. Tem uns fatores também que dificultam essa questão, porque o gato ele anda mais, nós sabemos que o fungo ele fica muito tempo aí no solo, ele fica no ambiente, e o gato tem ali, pelas suas necessidades fisiológicas, o hábito de cavar ali para aterrar suas fezes, então é uma forma também dele se contaminar e, ao vir para casa, transmitir também para as pessoas. Então, deixando claro assim, que a gente entende o problema, eu sei que existe um problema sério, e estou aqui junto, né, com essa comissão, com essa equipe, colocando os passos que a gente está fazendo. Então, assim, em relação à própria construção de ficha dentro do sistema, voltado para a parte animal, para que a gente consiga, em cada município, fazer também esse cadastro no CNES, que cada município tem o seu CNES, para que a gente consiga ter isso de uma forma linear em todos os municípios, contando com o apoio do Conselho de Medicina Veterinária, para que nos auxilie com os profissionais que são da área privada, porque o profissional do SUS nós liberamos de uma forma muito mais tranquila. Mas o outro problema é que a gente vem trabalhando também com gestores municipais em relação ao profissional médico veterinário. Porque a gente não vai entrar no mérito aqui, porque sabe que o gestor municipal tem as suas dificuldades também, mas a gente sabe que nem todos os municípios, muitas vezes, têm condição de colocar o veterinário disponível para essa assistência. Tem local que o veterinário trabalha na vigilância sanitária, é exclusivo para a vigilância sanitária e não é para a vigilância ambiental, e para que a gente também comece nessa parte avançando em relação às responsabilidades, os papéis. Porque é muito difícil quando você não tem um amparo legal. Não dá para a gente fazer nada se você não tem um amparo legal. Porque, assim, como é que o próprio município ele tem a sua autonomia? Nesses municípios aqui, que estão fazendo a compra do medicamento para o tratamento animal, então, eles têm essa governança de fazer isso. Para a Secretaria Estadual de Saúde, nós também podemos avançar nisso. Acho que de uma forma conjunta com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, definindo dentro dos papéis, do escopo de cada um. Acho que é uma coisa muito interligada, né, entrelaçada entre as duas secretarias, e que a gente precisa chegar nesse contexto. Mas hoje a gente não tem um documento mais adequado no sentido da compra. Então, estou falando mais, não dos outros fatores, mas da aquisição do medicamento. Então, a Secretaria Estadual, lógico que aí tem outros viés que devem ser analisados, como a questão de orçamento, como a questão de prioridades. Isso tudo é uma questão que eu diria que é mais fácil de resolver. Mas eu acho, Bruno e Janete, a questão é da normatização, porque a gente escuta muitas coisas que, infelizmente, muitas têm embasamento e outras não têm embasamento, porque tripartite eu acho uma falha enorme. Não que eu estou tirando
culpa da Secretaria Estadual, a qual eu represento aqui, mas, normalmente, a gente se baseia muito na questão, nas legislações do Ministério da Saúde. E, infelizmente, nós não temos nada. Então, existe uma possibilidade de algumas coisas avançarem. O Ministério do Meio Ambiente ele estava já discutindo com o Ministério da Saúde em relação a como poderia trabalhar essa questão de repasse. Então, eles tiveram muitas dificuldades no entendimento. Então, mas como é que a saúde está dentro do meio ambiente, como é que o meio ambiente vai comprar medicamento? Então, é uma discussão que ela não é fácil. Eu, assim, independente do que a gente vai estar ouvindo aqui, eu sou aberto para isso, acho que a gente está aqui representando uma instituição, mas eu acho assim, é um ponto muito positivo quando a gente vê as pessoas trabalhando por essa causa, né? Acho que a gente não faz saúde de uma forma isolada. Então, a gente precisa, e quando a população também está preocupada com o tema, porque, assim, infelizmente, quando você olha que vários municípios não têm um centro de vigilância de zoonose, eu já fui secretário municipal e estava dando um exemplo ontem. Eu tive um surto de leishmaniose tegumentar. As pessoas vinham, amarravam o cachorro lá na porta da secretaria. Ele está cheio de lesões, eu não quero. E aí você vai fazer o quê com ele? Um município que não tem centro de zoonose, porque é pequeno, não tem, não contempla, não tem um canil. E aí eu tive que, na época, lá, fazer uma parceria com Colatina. Tive que pagar. Então, a gente sabe que tem não é simplesmente não é uma questão muito fácil, mas a gente sabe que tudo tem jeito. Acho que, assim, dentro de um contexto de divisão de responsabilidade, acho que trazendo isso, e principalmente o que eu quero estar pontuando no Ministério da Saúde. Acho que dentro da Câmara Técnica, que eu tenho direito a voto, que eu tenho levar esse tema, já coloquei isso ontem para eles, pedindo pauta, e avançar também aqui no COSEMES, com os nossos 78 municípios. Então, na diretoria do COSEMES, estão discutindo isso, e na Câmara Técnica de APS e de Vigilância em Saúde. Então, a gente tem, assim, acho que, finalizando essa primeira parte, uma estrutura, que eu diria, organizada na parte humana, que a gente tem sistema de informação, temos painel, temos medicamento, incorporamos com a contrapartida do governo do Estado, fazendo essa compra para não faltar, mas, infelizmente, da parte animal, nós temos essa lacuna, nós temos essa dificuldade de não ter parâmetros ainda que ajude a dar esses próximos passos. Então, a princípio, deputado Janete, deputado Bruno e demais, eu queria estar parando por aqui e estou à disposição aqui. Obrigada, Orley. Orley, nós fizemos um convite, né, porque, apesar da gente entender que a situação é grave, mas nós optamos caminhar na direção de uma relação boa, de uma relação amistosa, e aí nós convidamos a Secretaria de Saúde, e nós chamamos aqui também, eu acho que você até se pronunciou muito bem, não deixou a desejar na sua exposição. Pode até a gente ter questionamentos, né, do porquê não está se fazendo basicamente nada com relação à causa animal de 4 patas, né, porque nós também somos, mas na questão humana você trouxe alguns esclarecimentos. A doutora Luciana Medeiros Simonetti, ela foi convidada também porque ela é a que fala, ela é referência técnica estadual nessa causa, e houve muita inconsistência no que foi falado aqui anteriormente. Você traz mais luz a essa questão, porque no que foi falado existia, na nossa visão, ficou o sentimento de que se queria esconder o que não existia, né? E que você deixa claro que na causa animal vocês não têm um trabalho, e aí a gente vai ter que ver como é que nós vamos fazer. E aí a doutora Luciana falta e não dá sequer uma justificativa. Ela é ligada à sua secretaria, ela justificou a ausência, até para poder a gente não ser injusto,
Mas como ela não fez, ela tinha confirmado a presença, e ela não fez nenhuma justificativa, e ela é uma servidora pública, e ela deve satisfação à sociedade, então eu gostaria até de saber se ela deu alguma justificativa, pelo menos para o senhor, que deve ser o secretário, onde ela deve estar ligada à sua pasta, se ela deu alguma justificativa para a gente não ser injusto e não fazer uma representação contra a servidora, a gente fazer uma reclamação junto à Secretaria de Saúde, o secretário contra a servidora, para poder até abrir um processo administrativo. Por que uma servidora se recusa? Primeiro, ela tinha apresentado uma série de situações que não poderia vir em determinados horários. Nós nos sacrificamos e fizemos essa reunião em conjunto com a Secretaria, com a Comissão de Saúde, exatamente tentando ouvi-la e ouvir o senhor também. E não vem, não dá nenhuma justificativa. Então, a gente até gostaria de saber se deu. Está ligado. Então, deputada, ela, como eu falei há pouco, né, ela está gestante e ela estava com algumas questões particulares lá da gestação, já quase no estado adiantado. E aí, quer que eu me comprometo aqui, né? Eu não sei se ela tem atestado, ela só me passou que estava cuidando da questões de saúde. Não tem mas atestado, eu não, acho, é só justificativa por uma questão de respeito. Mas eu porque acho esse poder assim, é fiscal, ele é fiscal do Poder Executivo. Exatamente, mas eu me comprometo também com essa questão. Acho que assim, é importante a minha presença aqui em outros, independente dela estar vindo, ou de uma outra pessoa que vai representar ela na licença maternidade, para que a gente consiga avançar, porque eu entendo que assim, nós não vamos poder ficar de uma forma muito morosa, já que nós estamos muito atrasados em relação às questões. Mas eu só me justificando essa questão questões de cuidado da saúde por esse período de gestação, mas eu vou me comprometer também em estar presente aqui, junto com, e me responsabilizando também pelas pessoas que devem estar vindo. Ok. Bom, secretário, o senhor falou que não considera que tem um surto no Estado, mas pela sua apresentação, onde vocês têm o quadro, tem toda uma análise, tem um levantamento melhor, que é a esporo na raça humana, quase que todos os municípios têm casos. E realmente a gente tem observado que Vila Velha está muito gritante, e o mesmo acontece com relação ao acometimento pela esporotricose em humanos, porque o senhor disse que lá o número de pessoas que foram acometidas ele é um pouco maior. Então, assim, como que não tem um surto se em quase todos os municípios nós temos casos de esporotricose humana? O senhor imagina, no humano vocês têm isso mapeado, mas não trata o animal, a tendência é subir. O senhor sabe que até o animal, ele é acometido, ele tem que ser incinerado. Tem que se buscar limpar o local que ele estava, porque o fungo ele fica muito tempo no solo, na árvore, nas folhas, né? E as pessoas, elas remexem-se nos parques, nos mais diversos lugares em que o gato transita. Como é que fica isso? Se eu não trato do animal, como que eu vou estancar o problema na raça humana? E mesmo aqui no Espírito Santo, mesmo porque você pegou uma vez, não é que nem vírus, isso é um fungo. Então, você pegou uma vez e você é contaminado de novo, você pega de novo, e pega de novo. Se não trata o ambiente, se não trata o animal irracional, o humano, isso vai continuar crescendo. Vai tomar o remédio, que inclusive é uma medicação, eu nem sei se é hepatotóxico, se é uma medicação agressiva, mas vai ficar se recontaminando. A impressão que me dá, secretário, é que nós estamos no Nordeste. Há 40 anos atrás, eu fui no Projeto Rondon, e lá tinha um surto de ancilostomídeo. Um dia que sentei na areia para descansar um pouquinho, acho que por meia hora, né, quando a gente fez o exame no final, tinha 4 cruzes de ancilostomídeo, ou seja, a água que aquelas crianças bebiam com medicamento, daquela matava o ancilostomídeo numa fase, mas ele já estava contaminado para o seguinte, porque a própria água levava esse verme, essa verminose. Então, assim, aqui está me parecendo parecido se a gente não atacar, né, o hospedeiro. Não só o hospedeiro, ele é infectado, ele além de hospedar, ele também é contaminado pela esporotricose. Né? Então, assim, é uma coisa muito grave. E dentro dessa pergunta, eu queria saber, a esporotricose se passa para a raça humana,
É uma zoonose. Não é isso? Não é o conceito de zoonose? Pelo menos foi o que eu aprendi. Ou eu estou errada? Se passa para a raça humana, é zoonose. A raiva é uma zoonose, não é isso? Por quê? Porque acomete a raça humana, só que ela mata rápido. Né? Agora, se é uma zoonose, como que não é na Secretaria de Saúde? Se quem trata de zoonose é a Secretaria de Saúde. Fica esse jogo de empurra que é na SEAMA, mas é uma zoonose. A SEAMA, a Secretaria de Meio Ambiente, é para animais domésticos, outros animais. Já o IDAF é para o cavalo, porque é o caso de morro, para poder não proliferar a doença, que tem que também abater o animal, na maioria das vezes, né, Zé Roberto? Agora, se é zoonoses, não há o que se falar que é meio ambiente. Tem que atacar zoonoses. Tem que atacar na Secretaria de Saúde, porque meio ambiente não trata de zoonoses. Como o senhor bem disse, não pode comprar o medicamento. Como que o meio ambiente vai justificar uma aquisição de um medicamento que, inclusive, é um medicamento para humanos? Ele serve para humanos e para animal. É o mesmo medicamento. E como que vai comprar? Qual a justificativa que a Secretaria do Meio Ambiente tem para poder comprar? Se é uma zoonose, está caracterizado, eu quero saber disso, se está caracterizado que é uma zoonose. Porque se passa para a raça humana, é zoonose. Se é, por que esse jogo de empurra? Né? Eu não estou dizendo que é do senhor, não. Porque ele é nacional. Se não está vindo recurso para comprar o medicamento, ele é nacional. Mas a gente precisa esclarecer isso melhor, porque o que não dá é para ver os animais morrendo, as pessoas sendo acometidas, e muitas vezes pensam que é uma alergia, nem sabe que é esporotricose, e a gente enxugando gelo e peneirando fumaça. Por que eu falo enxugando gelo e peneirando fumaça? Porque você trata o cidadão e ele vai ter que ser retratado, porque ele está no mesmo local. Ele não saiu do ambiente. Ele vai pegar de novo, ele vai ter que tratar de novo. Porque não está se combatendo a causa. Não está se combatendo a causa. Então, eu queria que o senhor me esclarecesse isso, com todo o respeito que eu tenho a você, Orley. Vou até chamar até de você, porque você é um querido nosso, sabe? Nunca se furta a trazer esclarecimentos. Eu acho que o servidor público é isso. Independente das adversidades, dos questionamentos que nós vamos fazer, é o nosso papel levar respostas para a sociedade, nós temos que buscar a resposta aonde nós consideramos que é o canal que é responsável por nos oferecer elas, mas com todo o respeito que eu tenho, esses questionamentos, eles precisam ser respondidos, e se precisar de nossa ajuda, sabe, em trabalhar na direção da busca de solução para o problema, nós nos dispomos. Por isso, inclusive, que eu chamei essa reunião em conjunto com a Comissão de Saúde. O doutor Bruno é um médico altamente conceituado, também muito ligado às questões de saúde do Estado. Quero lhe agradecer, doutor Bruno, por ter aceitado essa parceria, a gente fazer em conjunto, porque a esporotricose está cometendo humanos, e, no caso dos animais, não há tratamento. Não há tratamento. Algumas prefeituras fazem, mas deram jeito. Né? O Estado também tem que dar um jeito. Se o governo federal não está dando, o Estado tem que dar um jeito, porque está impactando a nossa rede de saúde. Isso impacta. O senhor sabe disso. Então, eu gostaria, assim, é um questionamento grande, realmente, dá uma angústia, uma certa impotência em ouvir a situação, mas, no meu entendimento, os dados são claros, e há surto, sim. No Espírito Santo, há surto, sim. Porque está ali onde que está alastrado. São diversos os municípios. São poucos os municípios que ainda não foi encontrado o caso da humana, porque a animal está totalmente fora de controle. Não tem tratamento, nada, está totalmente fora de controle. E essa questão de ser uma zoonose. Porque se ela está classificada pelo Ministério da Saúde como zoonose, porque se não está, então nós temos que pegar e trabalhar para que classifique, porque se passa para a raça humana, é uma zoonose. É uma zoonose. Pode responder, Dorley, falo na sequência. Tá, não, eu acho assim, que o que está faltando para nós, deputada, é a gente pegar essa linha do que a senhora colocou. Acho que assim, existe um problema. Quando nós publicamos a referida portaria, que colocamos lá que é uma zoonose, eu acho que nós temos algumas questões que têm que ser pontuadas. Né? Acho que, tecnicamente, a gente tem a obrigação
de estar colocando isso. Acho que é definir se é uma zoonose ou se não é, e isso aí não foi furtado, né? Está colocado na portaria. No meu ponto de vista, que nós já nos reunimos também com outros setores e também em alguns estados conversando sobre esse problema, é justamente a questão das normatizações. Acho que é onde nós temos que avançar, igual a senhora falou. O que é que precisa do Estado fazer? A gente está no momento agora de avançar para ficar claro naquilo que nós temos dificuldade e talvez precisa buscar ajuda fora da Secretaria de Saúde, seja com os órgãos de controle, com o Ministério Público, uma coisa que fique clara, para que a gente tenha indicadores dessa doença. Porque assim, hoje a gente tem aí, e é interessante ressaltar, né, nas próprias prestações de contas, e nós tivemos uma recentemente, o secretário Miguel, hoje o atual gestor da pasta, também não tem se furtado em relação a essas questões que são sensíveis, e por isso que eu estou colocando do meu modelo, da minha humildade, o seguinte, né, que se fosse para dar voltinha, eu não ia ficar fazendo aqui. Então, já tem um problema, porque isso também, do jeito que vocês se preocupam, eu me preocupo e talvez até muito mais, assim, com perdão da palavra, porque chega para a gente, chega no telefone, as pessoas vão buscar, você vai no evento, as pessoas também estão falando, então a gente também quer isso. E aí, o que eu vou levar dessa questão, e aí é propor com as áreas da Secretaria Estadual, acho que nesse primeiro momento agora, de uma forma urgente, para a gente deixar claro essa questão de níveis de papel, igual foi colocado, mas o meio ambiente não tem, mas saber, pela lei 11.000, a lei de 2013, qual é o papel do meio ambiente até onde vai. E a gente parar, entre aspas, com um jogo de empurra. Então, o que é nosso, a gente pegar e tocar isso. Acho assim, procurando o apoio, seja lá de quem for, para a gente caminhar. Se identificou a parte legal de normatização, e aí o problema para discutir depois. Mas o pensamento que eu estou, quanto subsecretário, que isso fazer uma reserva por uma transição do medicamento para a parte humana, até porque o medicamento é feito por uma outra subsecretaria, que assim é difícil talvez para muita gente. Então, o doutor Tadeu, que é o sub da assistência, a assistência farmacêutica está ligada a ele, por exemplo. Então, é coisa que eu falo que não dá para tratar aqui, mas que a gente tem que normatizar internamente, saber, não, isso pode, com a anuência do gestor, com a pactuação da CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, para a gente poder, assim, tecnicamente, liberar e cobrar mais da equipe. Porque hoje, assim, se eu for cobrar da própria médica veterinária mais ações, eu sei que algumas coisas talvez são possíveis de fazer a cobrança. Mas tem muitas coisas que é o grande problema nosso agora, que é a aquisição do medicamento, ela não consegue nem me ajudar. Ela vai fazer um termo de referência, normalmente baseado em quê? Para isso. Em relação à questão do surto, quando eu mencionei, porque assim, normalmente eu considero já a esporotricose uma doença que já está endêmica no Espírito Santo. Que eu caracterizo o surto quando você tem, às vezes você tem do animal, como nós não temos esse levantamento, assim, não sabe, pode ter muito mais do que a gente pensa, mas no caso humano, às vezes você tem notificação de 2, de 3 em um município, então, e não é aquele volume grande, por isso que eu não caracterizei na minha fala como surto. Mas se pegar o município que tem o maior número concentrado, aqui dos 419 casos de 2023, ele está diluído nos 78 municípios. Então, assim, mas no meu ponto de vista, acho que já aponta o problema de fato, assim, né? Não vai, se tiver com X%, não é. O problema está aí. Então, acho que assim, o que a gente precisa trabalhar é a normatização dessa questão para que a gente conseguir avançar nos próximos passos. Pela ordem, presidente. Por gentileza. Primeiro, novamente, eu queria parabenizar a deputada Janete pelo tema. Realmente é um tema que a Comissão de Saúde precisa estar ao lado. Assim como, Orley, eu compreendo que a responsabilidade pelo cidadão é dos governos, não das secretarias em separado. Mas a gente, quando analisa um problema, nós estamos olhando para o governo. E o governo, ele tem mãos, dedos, pernas, tronco, cabeça. E quando eu estive na diretoria de um grande hospital, certo momento, deputado, eu tive um problema com 2 coordenações.
duas coordenações que eram afins e que simplesmente inviabilizavam o hospital se não se comunicasse. Eu chamei os dois coordenadores que não queriam se conversar e falei, ou vocês vão colocar as dificuldades de lado e vão se comunicar em prol do hospital, ou então vou mandar embora os dois, porque não tem como eu ter dois braços que não se comunicam com o tronco. E esse problema não existe nas secretarias do Estado, do Espírito Santo. Nós temos um ótimo secretário de Meio Ambiente, que é o meu correligionário, ex-deputado Felipe Rigoni, e um secretário de Saúde muito participativo, que é o Miguel. E os seus subsecretários da mesma maneira. Como está aqui o Orley agora, um competente subsecretário, tem feito um grande trabalho à frente da sua subsecretaria. Então, Orley, eu compreendo que a responsabilidade é do governo. As secretarias, elas são braços, são membros do governo que precisam se comunicar de uma maneira tal e que se complementem e entreguem para a população a resposta que todos nós estamos aqui querendo. Então, as responsabilidades, elas têm que ser postas de maneira clara e pragmatizado no sentido de entregar a melhor resposta para a população. A deputada Janete falou de maneira muito interessante de que não se trata apenas de cuidar da pessoa, uma vez que o animal é o transmissor, é o vetor, vamos dizer, do fungo, né, na maior parte das vezes. Então, e a gente não está falando de um mosquito como vetor. Nós estamos falando de um animal que muitas vezes ele é encarado como um membro da família. E que é muito complexo você falar assim, vamos eliminar esse animal. A gente não fala, vou eliminar um filho, vou eliminar um amigo, vou eliminar... Nós estamos falando de um membro da família, que tem que ser encarado com respeito, com carinho, com docilidade, de maneira humanizada. É um problema que precisa ser contemporizado e colocado à mesa de uma maneira especial. Porque a gente não está falando, de novo, de um mosquito da dengue. A gente não está falando de chikungunya. A gente não está falando de doença em que eu vou simplesmente passar um fumacê e matar. Tá certo? Então, é um problema de saúde, é um problema da causa, para a causa animal, tá certo? É um problema de humanização, eu diria. Então, nós precisamos contemporizar isso e colocar dados claros, porque se nós não temos dados, nós não conseguimos criar políticas públicas adequadas. É o que eu sempre falo. Quando a gente pensa nas filas da saúde, é nelas que eu vou me basear para criar as políticas públicas para resolver essa determinada fila. Se eu não sei qual é a fila, eu estou criando política pública de maneira inadequada. Então, eu preciso saber qual é o dado referente ao acometimento dos animais no estado do Espírito Santo. A gente precisa ter mecanismos para chegar nesse dado de maneira robusta e adequada. Senão a gente não vai ter política pública adequada. E talvez, e aí eu estou aqui colocando um talvez, porque realmente seja, eu não tenho essa resposta, deputada Janete, essa pauta tenha sido negligenciada de alguma maneira, seja lá em qual poder for, federal, estadual, municipal, enfim, pela gravidade a menor no ser humano. A gente não tem dado de mortalidade, por exemplo, né? Pela esporotricose, a gente não tem por quê? Porque é uma doença que, na maioria das vezes, ela tem uma letalidade muito baixa, uma gravidade menor no ser humano do que no animal. Tá certo? São tratamentos longos, que duram meses. O fungo ele tem dificuldade de a gente matar. Tá certo? Então, os tratamentos são longos, a medicação ela é fornecida pelo SUS, então não pode faltar medicação. Medicação ela tem que estar presente, tem que estar distribuída para a população, ainda mais numa condição dessa, que eu concordo. Didaticamente, a gente falar em surto, a classificação de surto é um aumento localizado na doença, etc. e tal, e realmente está pulverizado, com poucos casos. Mas se você pegar o grosso, e nós estamos falando de um estado que é praticamente pontiforme, quando se fala num país continental como o Brasil, a gente teve um aumento exponencial do número de casos. Então, como você falou, apesar das definições elas ficarem contraditórias, uma coisa é fato. Nós estamos diante de um problema de saúde pública, seja com ou sem participação do meio ambiente, mas é um problema que está chegando no ser humano, passando por um outro potencial membro das famílias capixabas, que são os seus pets, os seus animais que estão ali convivendo e muitas vezes dormindo do lado da gente, na cama, no meio dos nossos filhos
e a gente quer cuidar desses animais com carinho, com amor, como membro da família, que assim tem que ser. Muito obrigado. Doutor Bruno, complementando antes do Orley responder, para o senhor ter uma ideia, foram descritos no Espírito Santo 6.171 casos notificados, que foi identificado como esporotricose. Fora aqueles que deve estar sendo identificado, está achando que é uma alergia, que foi uma pica, né? Fora isso, está sendo identificado, esse aqui identificados como esporotricose, que foram notificados. Há uma estimativa disso crescer para 55.539, porque se multiplica um fator que a própria saúde utiliza, de multiplicar por 9, né, a própria equipe técnica da Secretaria de Saúde que alertou para isso, que seria, a gente teria, em um espaço curto de tempo, nos animais, que isso seria multiplicado pelos animais, não é isso? Sim, seriam cerca de 55.500 que estão sendo subnotificados. Então, assim, é um número muito expressivo. É a população de cerca de 5 municípios pequenos, um pouco menores, 5 a 6 municípios menores. Como que não é um número muito expressivo? Entendeu? É muita gente. O doutor estava falando, doutor Bruno, né, como que a gente, tem algum dado na questão animal? O senhor bem colocou, e está aqui na nota técnica, e é uma nota técnica da Secretaria de Saúde, que é as zoonoses. Exatamente. No Ministério da Saúde não pode ser diferente, porque ou é ou não é. Se é as zoonoses, o recurso vem para as zoonoses. É o recurso da Secretaria do Ministério da Saúde para as zoonoses. Não está vindo para a esporotricose? Não, como é que vocês dividem esse recurso que é para as zoonoses? Como é que vocês fazem? Como é que é essa divisão do que vem para as zoonoses? Porque aqui no nosso estado, eu falo pelo nosso estado, eu gostaria até de saber se tem algum dado sobre a questão dos animais irracionais. Vamos nos felinos, porque nos cães a incidência é bem menor. Mas vamos nos gatos. Tem algum dado, alguma coisa foi feita no passado, está sendo feita, ou os gatos estão sentenciados à morte? Porque se não tem nada feito, vão morrer. E vão morrer sofrendo. Né? Você sabe que você também é da saúde, eu sou também, vão morrer com dor, sofrendo, apodrecendo em vida. Porque abre a ferida ela não fecha, é um fungo, ali a larva pousa, se ele não for um doméstico, se ele não tiver tutor, e isso, nós temos uma população de gatos de rua muito grande, eles vivem em colônias de gato, aquilo alastra de um para o outro, eles estão morrendo em vida. Até assim, sinceramente, causa até tristeza, porque isso é desumano, é o que você falou, é desumano, não é um mosquito. Vamos matar os gatos? É isso que o Brasil pensa, que o Ministério da Saúde pensa. Nós temos um aliado lá, que é o Nés, já foi secretário desse Estado. A Anísia, ela é, inclusive, uma mulher de esquerda altamente antenada nessas questões. Então, assim, sinceramente, eu estou falando dessa maneira, Orley, você me conhece bem, mas é porque, assim, a gente fica indignado em ver um negócio desse. É de indignar, porque você fica, assim, numa impotência enorme. Enorme. Os municípios não esperaram o tripartite, não foram lá, estão fazendo a parte deles. Nós temos um orçamento que nós vamos votar por esses dias agora. Se tem um problema, como é que quem é referência técnica não aponta alguma solução, nem vem aqui, não dá nenhuma explicação nem para o senhor, que é o superior a ela. Quer dizer, ou seja, tem também que os técnicos analisarem, sentarem. Não vai ser, Olê, você pegou a subsecretaria agora, né? Está chegando e vê que trazer essas informações para a gente. Mas, assim, gente, se a CESA não se movimentar, não descruzar os braços nessa questão, nós vamos ter muito mais pessoas acometidas e nós já temos problema de vagas e muitos vão para... Nós temos vários casos, a gente acompanha, né, de pessoas que ocupam leito hospitalar por uma questão que é tratável. Isso aqui não é uma pena de morte. Não é que nem a raiva.
humana, não é uma pena de morte. Isso é tratável, é uma doença tratável, tanto no animal como no humano. Então, assim, a minha fala, me perdoe, porque eu gosto muito de você, mas é de indignação, porque eu não estou vendo nada ser feito com relação aos animais. E nós vamos continuar enxugando gelo, porque os humanos vão pegar. Espero em Deus, né, que não seja ninguém da Secretaria de Saúde, que nós precisamos de você, mas qualquer um de nós está propenso. Basta numa pracinha, porque é propenso. Não é defeito. Se os municípios tiveram, né, essa competência, Vila Velha viu, Vila Velha tem um programa. Piúma é desse tamanhozinho, secretário. Desse tamanhozinho, Piúma. Está lá fazendo. Trabalham com pouquíssimos recursos, deputado. E a Secretaria de Estado? Ah, não, porque é do município, deixa com o município. Não sei se é da CESA ou se é do meio ambiente. Eu até te entendo, porque mas é claro que é da CESA. É zoonoses. Tem que cobrar o recurso que vem para zoonoses, que vem, então, para a esporotricose também. Né? Mas é zoonoses. Se é zoonose, é o Estado que trata, junto com o município. Claro que o governo federal, mas se não está vindo deles, nós vamos esperar. Vir, como é que nós vamos fazer? Acho que aí tem alguns pontos importantes que tanto o deputado Bruno quanto a senhora coloca. Acho que o primeiro passo de não ter dados, que é uma questão muito complicada, porque você não tem como dar os próximos passos de planejamento, de orçamento. Então, isso é uma questão que você fica parado, não tem jeito, né? Acho que o que eu coloquei na fala inicial é uma questão que ela é pequena, mas eu acho que ela é um propulsor já para nós termos essas informações, que é a questão da notificação, que é essa parte aí do ESUS-VS. Então, assim, me construir uma ficha com as variáveis que precisa ter para que o profissional médico veterinário faça a notificação, porque, como foi colocado, se a gente não tem um parâmetro, não sabe dizer quantos casos, quantos animais tem acometido em cada município, apesar do que o colega falou, vai ter a subnotificação, daí, infelizmente, sempre tem. Mas acho que, assim, principalmente por ser uma doença dinâmica, que ela está muito mais visível agora, assim, a gente, com esse sistema, isso vai favorecer muito que a gente tenha informações paralelas, até para fazer análise conjunta do que a gente tem ali. Por exemplo, o município que está com o maior número de casos humanos é o mesmo que tem o mesmo número de animais acometidos, até porque, como a característica, os hábitos do felino é diferente, mas a gente sabe que isso é irrisório nesse ponto. Acho que a transmissão ela vai estar muito mais próxima aí do morador. Então, a gente está trabalhando. Agora eu vou centrar força nessa questão da ficha de notificação, para que a gente consiga já o mais rápido possível, colocar ela disponível para os municípios. Acho que trabalhar um pouco na parceria com o Conselho de Medicina Veterinária, para que isso chegue nas clínicas privadas, porque grande parte vai para as clínicas privadas, para que a gente tenha dados de uma forma geral, tanto da parte pública como do setor privado. Então, é um ponto para que a gente consiga levantar informações a respeito da doença. Eu acho que até é uma base extremamente importante para os demais pontos que foram colocados. Até para o próprio Miguel, e eu vou ter uma reunião com ele depois. Assim, colocando esse problema, até para ele, enquanto gestor, hoje, o gestor precisa de dados para que ele diga, não, realmente vamos trabalhar para melhorar o orçamento. Então, assim, acho que isso também vai ajudar nessa parte. Mas na questão do orçamento hoje, né, que a gente tem, do que vem do Fundo Nacional para o Fundo Estadual, infelizmente não tem caracterização de um recurso específico. Então, assim, são recursos que vêm de transferência para o Estado sem especificar. Há alguns anos atrás, ele vinha nas chamadas caixinhas. Então, vinha lá para a esquistossomose, para a leishmaniose, para a dengue. Agora, a gente precisa ter organização interna, e aí, como a senhora colocou, acho que assim, o que nós, mesmo que o recurso ele é finito, mas como é que a gente prioriza isso e vê outras frentes de como implementar? Porque hoje ele não vem, assim, um recurso dito, como é a vacina, por exemplo. A vacina
veio agora a portaria 844, esse recurso é para vacina, para fazer isso está discriminado. Para a zoonose a gente não tem, isso está uma questão que vem misturado no bloco, mas a gente precisa fazer o exercício interno e como prioridade, né, e trazer o que é para dentro, no caso da esporotricose, porque hoje não tem. Então, é uma fragilidade que o próprio Ministério, por não ser uma doença de notificação para o Ministério, ele tem lá como zoonose, mas não reconhece ela como uma doença, entre aspas, importante a nível nacional. Então, assim, mas eu entendo que, assim como os municípios, os estados, também eles têm a responsabilidade de identificar o que é importante dentro do território. Então, assim como os 78 municípios. Então, nem todos os municípios têm os mesmos problemas que os outros. Então, cada um tem uma política diferente nesse sentido. Então, assim, o que eu vou trabalhar nessa questão da elaboração o mais rápido possível dessa ficha dentro do sistema, para que os profissionais tenham acesso a isso e tenham números, tenham informações, e conversando isso também com o secretário, nessa prioridade do que é do como é que está a doença no Espírito Santo, e essa questão de como nós vamos trabalhar essa política na parte animal, porque, como eu disse na apresentação, a parte humana, eu entendo que ela está bem estruturada, inclusive o próprio governo teve repasse de recurso para complementar, que o Ministério não estava encaminhando com toda fluidez. Então, alguns meses ficava sem. Então, acho que ele pegar um pouco desse modelo para a parte animal, porque hoje a gente não tem nada. Assim, hoje a gente não tem, como já foi colocado, a gente não tem nem informações por ter ficado essa questões, a saúde, a meio ambiente e tal. E aí, só ressaltar o que o doutor Bruno falou, só reforçar também da minha parte aqui, né? A gente não tem nenhuma dificuldade, né, mesmo assim, com as outras secretarias, inclusive na gripe aviária, agora que eu fiz parte lá junto com o secretário Enio, o Miguel deixou eu responsável por isso, no enfrentamento da H5N1, nós fizemos um trabalho muito conjunto mesmo, com a Secretaria de Meio Ambiente, com o próprio IDAF participou, então sem nenhum problema, né? Então eu até liguei aqui para o Felipe antes de entrar na reunião, também já para a gente adiantar algumas questões. Eu acho que, assim, da minha parte, eu tenho que prover agora o que é possível e deixando vocês cientes do que é a dificuldade de caminhar, que a gente precisa de apoio, que não dá para caminhar sozinho. Então, é a minha fala nesse sentido. Eu acho que já podia começar, subsecretário, pela notificação compulsória, existir espaço no sistema, o senhor falou nessa direção, mas isso é para ontem, para os médicos veterinários poderem estar fazendo essa notificação para o centro de zoonoses dos municípios, porque tem município que abriga, tem que estar fazendo o tratamento, fazer essa notificação. Eles tentam acessar e não conseguem. Nós tentamos acessar, não se consegue acessar. Só está mesmo para humanos, para animais. Você não consegue sequer entrar no sistema para poder estar fazendo a notificação. Então, isso é uma coisa que pode ser feita com rapidez, que não precisa, né, de tanto recurso para você disponibilizar essa ferramenta para os médicos veterinários, para os centros de zoonoses, agora unidades de vigilância de zoonoses, né, que estão em vários municípios do Estado, né, que hoje não tem como acessar. Senão, nós nunca vamos começar. Não dá nem para a gente propor no orçamento, o recurso você tem que justificar, porque nós não temos dado nenhum. O Estado não tem dados. Olha que coisa grave, o Estado não tem dados nenhum de uma doença que está na maioria dos municípios capixabas. Não tem dado. E os animais, claro, não é uma atividade comercial, né, porque gato não se come, é muito pouco, não é uma atividade comercial. Então, eles que... Mas aí, o deputado... Eu me proponho, assim, com a maior rapidez possível, essa questão da ficha, porque, assim, nós já temos o sistema e já temos a humana. Então, já foi feita essas discussões das variáveis, então a gente agora está na parte final, dá para a gente acelerar isso como um ponto importante da reunião.
Eu vou fazer uma sugestão para tentar despachar alguma coisa hoje também na reunião, né, para apreciação de todos aqui. Obviamente que a presidente vai franquear a palavra a quem mais quiser fazer uso dela. Em medicina, a gente trabalha com protocolos. A gente não faz o que vem na minha cabeça. Hoje eu acordei de manhã, vou prescrever X, Y ou Z para aquela determinada doença ou com mecanismo de ação determinado. Então, a gente faz isso baseado em protocolos. Acho que a gente precisa ter um protocolo ou um plano de ação, como prefiram chamar, para trabalhar esta zoonose e as demais, que não é a única também. Então, nós temos que ter um plano de ação no Estado como tratar as zoonoses. Se isso deve ou não ser tratado especificamente pela Secretaria de Saúde ou pela SEAMA em conjunto, acho que vocês internamente podem promover um grupo de trabalho misto entre as secretarias, para que vocês possam criar esse plano de ação ou esse protocolo clínico para humanos e para animais irracionais. Tá certo? Então, eu acho que esse plano ele precisa existir e ser claro. Ele pode passar a ser uma portaria, que pode ser atualizado periodicamente. Então, tem uma série de maneiras de se fazer isso. Aqui na Comissão de Saúde, nós já criamos vários grupos de trabalho, deputada Janete. E a partir desses grupos de trabalho, com especialistas, com responsáveis de classe, para que nós pudéssemos confeccionar algo que não fosse especificamente da cabeça do Bruno Rezende, mas que representasse o anseio da população. Esse grupo de trabalho pode, inclusive, ter representantes veterinários, representantes da sociedade, enfim, um grupo de trabalho que vocês possam criar esse protocolo. Eu acho que nós, quanto comissões, que somos representantes aqui, presidente da Comissão de Defesa dos Animais e da Comissão de Saúde, nós podemos enviar um requerimento de informação para a Secretaria, tanto para a SEAMA quanto para a Comissão de Saúde, questionando qual é o plano de ação do Estado do Espírito Santo para com este tema específico. Eles vão ter 60 dias, que é regimental, para poder responder. Eu acho que é mais do que suficiente para se criar um planejamento interno dentro da Secretaria de Saúde. Essa resposta pode vir já de posse desse protocolo ou plano de ação ou a nomenclatura que vocês queiram definir para isso, mas já com uma proposta de resposta para a sociedade de maneira definitiva. Acho que é um prazo bastante razoável para que se possa executar. E a partir disso, deputada Janete, a gente pode dar divulgação para toda a sociedade de qual foi a ação tomada do nosso governo do Estado do Espírito Santo a partir de uma provocação dessas comissões que aqui estão representadas. Apenas uma sugestão para que nós não terminemos a sessão sem nada palpável, né, e que a gente possa dar de volta para a comunidade. Obrigada, deputado. Como é o seu nome? Meu nome é Fábio, eu sou biólogo da Unidade de Vigilância e Zoonose. Presidente, irmão Bruno, membros da mesa, a nossa maior dificuldade é com a legislação. Quando o senhor falou de zoonose, é claro que a esporotricose é uma zoonose. O problema é que a verba destinada do Ministério da Saúde para o SUS, a gente tem uma portaria 1138 que regula as diretrizes da Unidade de Vigilância e Zoonose e é vedado qualquer tratamento médico. Então, o dinheiro do SUS é vedado o tratamento para tratamento animal, entendeu? Então, a gente encontra nessa portaria um empecilho. A gente não consegue, os veterinários não podem tratar, a gente só pode, no caso, um exame clínico, medicamento nenhum é permitido ser usado com o dinheiro do SUS. Então, se o prefeito, ou se quiser usar dinheiro do SUS para tratamento animal, ele pode responder por improbidade. Então, uma solução seria pedir ao Ministério da Saúde que, tipo assim, ou com verba própria, dos recursos próprios do município, destinar uma verba que seja para tratar a esporotricose, específica para tratar animal. Fora isso, não tem como... assim, esse problema não é entre Ministério do Meio Ambiente e Ministério de Saúde. Secretaria de Saúde e Secretaria de Meio Ambiente. O problema é a legislação impede que o município use recursos do SUS para tratar animal. Essa dificuldade, se o veterinário, às vezes, usa recurso próprio para tratar um gato com esporotricose.
E ele fica na dependência também, porque se ele for fazer uma eutanásia, ele encontra também na portaria do próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária, que impede ele fazer eutanásia. Então, ele tem que ficar com o animal em sofrimento, porque tem que esperar que abrir uma portaria que a ONG pode até em uma semana, ou não deu um prazo estipulado, ir lá resgatar esse animal e tratar. Então, o veterinário fica de mão atada, porque ele não consegue tratar, ele não pode botar para adoção. Então, a esse tempo, o animal fica em sofrimento. Então, isso tem que ser resolvido. Agora, de onde vê o recurso para tratar essa esporotricose? Por enquanto, a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Saúde estão vedados a fazer esse tratamento animal. Municipal, isso. O tratamento animal. Então, ele tem que encontrar uma maneira... que esse recurso chegue para tratar o animal. Por enquanto, é vedado. Recurso do SUS. Do SUS não pode ser usado. Tem que ser com recurso próprio. É importante esse esclarecimento, porque, assim, fica difícil, se não houver esse esclarecimento, de entender por que esse jogo de empurra. Porque se é uma zoonose, está afeta as zoonoses. Mas, até então, eu vou ser sincera, eu não sabia, até então, que o recurso que tem uma portaria que veda que o recurso do SUS ele possa ser utilizado para tratamento, não é nem para tratamento, para compra do medicamento, que é um tratamento, que aí a gente pode entender, tratamento de médico veterinário, que ele vai ter que ser internado e coisa e tal, então não se pensa nem nisso. Mas até o medicamento não pode dar. Mas, se a secretaria... É a portaria 1138 do Ministério da Saúde de 2014. Só um pouquinho que eu estou... Se restringe, mas não está dizendo. É uma nota técnica. Nota técnica não é lei, meu filho. Tem que ver a lei que fala isso. Nota técnica não é lei. Lei é lei. Nota técnica não é lei. Se for usar porque é nota técnica, você não toma improbidade por causa de nota técnica, você toma improbidade por causa de lei. É portaria 1138 do Ministério da Saúde de 2014. Só uma consideração, essa portaria mudou para a portaria de consolidação no número 5, passou a consolidação, está tudo englobado na consolidação de zoonoses. Qual é o número? Essa portaria 1138 de 2014, ela foi incorporada na portaria de consolidação número 5, capítulo 5 da vigilância de zoonoses. E a lei a que ela se reporta é a lei 141, que trata da aplicação de recursos do SUS. Então, você tem até o esclarecimento dessa portaria que bota bem claro. Qual é o número da lei, por gentileza? Trata da aplicação de recursos pelos entes, né? Pelos 3 entes. 2012, isso. Então assim, a saída é o Estado. Existem estados... Porque recurso do SUS é uma coisa. Está no orçamento. Recurso. Nós criamos o PET Vida. Recurso do Estado. Como que não podemos criar, né, com recurso do Estado, também um plano de ação, um programa de tratamento da esporotricose no Estado, já que nós estamos impedidos de dar esse medicamento com o recurso do SUS. O SUS não repassa o medicamento, não pode repassar o medicamento. Já repassou em outras épocas. Não sei se era pelo SUS, mas já repassou. A pergunta é qual o impacto orçamentário que nós estamos falando aqui? É mínimo. É mínimo. Deputado. Mesmo porque só um minutinho, Zé. Seria importante que ficasse o animal internado. Como é um tratamento longo, e orientando a pessoa que vai cuidar, orientando aquele familiar, aquele tutor, ele pode estar tratando sem ser contaminado. Basta que ele seja orientado. Então, tem que ter uma orientação também. Porque senão ele vai ser contaminado. E aí, pronto, que era do animal, você acabou. Se a pessoa não souber tratar, o animal vira um problema na mão dela. Então, ela também tem que ser orientada, já que a internação realmente ela é longa. Tem que ficar... O tratamento, eu acredito que deve ser de uns 6 meses. Por aí. Zé Roberto. Bom dia a todos. Zé Roberto, consultor da casa. Deputada, no primeiro momento, eu acho que esse problema ele se encaixa perfeitamente no chamado PET Vida, né, que foi o governo lançou no mês de agosto, né? E quando fala aqui, que foi um trabalho de Vossa Excelência junto com outros deputados, mas a senhora que vem, mas olha bem.
Pet Vida atua em 6 eixos centrais: descentralização, educação, saúde animal, atendimento prioritário, controle populacional e cadastro. Não estou dizendo que o Estado vai ficar participando sozinho nisso, mas eu entendo que... Zé, neste caso, só um minutinho, deixa eu te interferir, porque nós não podemos tirar isso das costas da saúde, porque o problema é de saúde pública. Não, Janete, não é bem. Um problema de meio ambiente, é de saúde pública. Mas, deputada, veja bem, aí vem a minha expertise nos combates aos animais. Aí é a área que a gente trabalha, entendeu, deputado Bruno? Eu sou presidente da Sociedade Espírito Santo de Engenheiros Agrônomos, pertenço à Câmara Estadual de Combate à Fitosa, então a gente vem trabalhando combate à brucelose, combate à raiva animal. Então, assim, eu até entendo que realmente a Secretaria de Saúde, junto com o Ministério da Saúde, vai ter que combater o problema enquanto a doença no ser humano. Mas por que não dá para você fazer por que o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, e aqui a SEAMA, a gente sabe que a SEAMA está se estruturando, ou talvez ela não tenha estrutura por isso, a gente teria que ver, não sei, o IEMA, que é o órgão ligados a ele, mas governo é governo. Então, o governo, nessa linha do que o deputado Bruno falou, criaria, lógico, vai criar mais uma comissão, mas não, tem que criar para poder discutir o problema está aí. Por que a gente conseguiu, por exemplo, combater a febre aftosa? E hoje, nós estamos no status, nosso estado hoje, estamos livres da febre aftosa sem vacinação. Mas isso foi um trabalho árduo durante muitos anos. O IDAF, por exemplo, pode participar, tem que participar dessa... O IDAF tem uma expertise muito grande, ele acabou de falar agora aqui na gripe aviária, mas o IDAF a gente trabalha em outras várias zoonoses. Então, eu entendo que um grupo de trabalho focado nesse problema, o problema existe, todos nós sabemos disso, mas eu entendo que isso dá resultado. E que venha cada um cuidando do seu, cada um. A doença está no animal? Opa, é aqui. A doença é do ser humano? É a área da saúde que tem que resolver. Eu entendo... Mas, nesse caso, Zé, como tem uma questão do ambiente que o animal fica, do tutor pegar do animal, da transmissão ser do animal para o humano. Neste caso, só se por incompetência da Secretaria de Saúde a gente tiver que usar como válvula de escape a Secretaria do Meio Ambiente. Eu estou até te entendendo que você quer a sua ideia no sentido de resolver o problema já, que na Secretaria de Saúde, que tem inclusive médicos veterinários para esse fim, a portaria do Ministério da Saúde não é do Meio Ambiente, não. A portaria da notificação compulsória é do Ministério da Saúde. É porque tem uma vedação realmente do SUS, que não se usa o recurso do SUS para a causa animal. Então, o Estado vai ter que fazer isso pela Secretaria de Saúde. Agora, se a Secretaria de Saúde não tiver competência para fazer, nós vamos ter que buscar como uma válvula de escape a Secretaria de Meio Ambiente no Pet Vida, que trata do bem-estar do animal, mas se a gente for pegar o recurso do Pet Vida, que já é pouco, para poder tratar da questão da esporotricose especificamente, esquece castração, esquece controle. Então, isso afeta a Secretaria de Saúde, sim. Então, mas tem que ser e a Secretaria de Saúde está doida para poder tirar isso da mão dela. Mas tem que fazer um trabalho doida para tirar isso da mão dela. Mas nós não podemos tirar isso da mão dela. Nós não podemos tirar isso da mão da Secretaria de Saúde. Afeta a Secretaria de Saúde. Agora, se ela não tiver competência para lidar, não está tendo, gente, troca. Mas tem que ser resolvido, tem que achar uma solução. Eu sei, Janete, mas assim, deputada, mas nesse primeiro momento, lógico, tem que atacar esse problema aí. Mas para uma situação de resolver muito, a nível até de Brasil, o Ministério do Meio Ambiente tem dinheiro para tudo. Por que ele não pode ter dinheiro para isso? Eu sou bastante pragmático quando se diz respeito ao mote da situação. O que eu quero, e todos nós aqui queremos, é que tenha uma resposta. Solução. Se o recurso vai vir da saúde, do meio ambiente ou da infraestrutura, isso é uma decisão de governo, né, também. É uma decisão de governo também. Então, por isso que a minha sugestão é que a gente aguarde do Executivo
um plano de ação para o que a gente está pautando aqui. Vamos fazer o pedido. Um plano de ação para o que a gente está pautando aqui. Se esse recurso, internamente, burocraticamente, ele precisa sair do meio ambiente, ótimo, desde que responda o que a sociedade está ansiando aqui nesse debate. Então, eu, pessoalmente, vejo também uma interface entre as duas secretarias, minha percepção pessoal, tá certo? O recurso ele é finito em todas as secretarias. A gente gastou, salvo engano, mais de 4 bilhões e 100 milhões de reais com saúde pública no Estado do Espírito Santo no decorrer do ano corrente. A perspectiva é essa até o final do ano. E o nosso orçamento, deputada Janete, se não me falha a memória, que encaminhado para essa casa e que nós votaremos, está em 3,8 bilhões de reais. Então, assim, eu não sei em qual planeta Terra que nós vamos ter menos recursos empregados na saúde no Estado do Espírito Santo. Né? Nós vamos ter que mudar para a Lua. Né? Então, assim, naturalmente que o investimento ele vai aumentar, ele não vai reduzir em 300 milhões. Naturalmente. Nada baixou. Nós tivemos deflação no Brasil? Em qual país que a gente está vivendo? Então, isso não existe. Tá certo? Então, pensar que a gente vai ter recurso a mais dentro do orçamento, não vai ter. Então, nós vamos ter que ficar com o Pires na mão. Né, como o Pires anda de mão em mão em tudo quanto é lugar. O fato é, nós queremos uma resposta. Quem vai dizer como é que essa resposta vai vir, pelo menos de minha parte, é o Estado. Se esse recurso existir no meio ambiente, não tem problema nenhum, desde que ele seja efetivo. Se ele existir na saúde, tiver como a gente remanejar recursos, maravilha. Eu acho que esse debate vai ter que ser ampliado dentro das secretarias, no plural, para que a gente tenha o mote respondido, que é a entrega de serviço, como a gente quer aqui. Eu vou passar para vocês, especialmente da secretaria, mas, assim, a verdade, deputado, é que o meio ambiente, ela tem recurso, ela trata dos animais exóticos, né, ela trata dessa área. A saúde trata das zoonoses. Aí nós estamos querendo botar no meio ambiente um caso que é de zoonoses. É um caso de zoonoses. Então, vou botar os cachorros também, a raiva também lá. Porque é um caso de zoonose, vamos botar a raiva lá. E aqui eu vejo os técnicos balançando a cabeça que quer minha porque está todo mundo doido para tirar a bomba da mão. Nós temos um problema de saúde no Estado. Né? Eu estou vendo que está assim, sabe? Presidente. Então vamos botar a raiva no meio ambiente. Porque, presidente, não é tirar da saúde, não. É só arrumar a maneira de deixar a saúde tratar. Se esporotricose, que zoonoses, tem que ir para lá, raiva também tem que ir, gente. Diga, não é um jogo de empurra. No caso de animais domésticos, os exóticos têm, o silvestre tem a sua pasta, os exóticos têm uma. Agora, quando chega no doméstico, que é cães e gatos, é esse problema. Não tem política no Brasil para cães e gatos. Não tem política de caça. Cada estado, município está fazendo a sua parte, tentando de uma maneira ou de outra fazer a sua parte. E neste caso, Orley, era bom que o secretário estivesse aqui, para poder ele ouvir essa angústia nossa, ele também participar um pouco dessa angústia, e botar, e se movimentar na direção de buscar uma solução, junto com a equipe técnica para o problema. Nós vamos fazer esse requerimento, deputado Bruno, que é providencial, porque aí vai ter que vir uma resposta. Eu peço também a atenção do Ministério Público para nos ajudar nessa direção, porque a raiva como mata é na saúde, mas parotricose, que também é um problema de saúde, zoonose, eu vou jogar para outro lugar? Não posso, é saúde. Presidente, no caso não é nem de direcionar, não, a gente só querer a liberação para poder trabalhar. Tipo assim, se vier no Ministério da Saúde, assim, ó, é permitido no zoonose tratar animal. Acabou o problema. A gente só precisa da autorização. Se não tem, meu querido, se não tem, o Estado tem que fazer a parte dele. Não está, nós vamos mudar. Vai ser muito mais difícil a gente mudar a lei, que ela é nacional, e que impede que os recursos do SUS, eu entendo até por que eles falam isso, impede que os recursos do SUS seja para tratamento de animal irracional, para cães, é animal doméstico aqui, porque não vai tratar cavalo com esse dia, está na pasta do meio ambiente. Então, se impede, o Estado tem que fazer alguma coisa. O município sozinho não vai dar conta, é isso, gente. O Estado tem que fazer, não adianta ficar esperando que vai mudar a portaria. A gente vai tentar isso também, mas tem que fazer alguma coisa. A Secretaria de Saúde municipais, especificamente, nós que enfrentamos esporotricose, a gente faz a investigação do caso, atende os proprietários, faz a investigação, faz o diagnóstico,
clínico e laboratorial, prescreve o tratamento, acompanha o tratamento desses animais durante todo esse período. Entretanto, o senhor é qual município? Eu sou de Aracruz. Bacana. Entretanto, a portaria do Ministério da Saúde, essa que foi falada aqui, ela veda o emprego de tecnologia e ela só fala em tratamento básico dos animais, só fala em manutenção básica dos animais, certo? E esses animais, pelo fato do tratamento ser longo, e às vezes a gente depara com situações em que eles demandam saúde animal, demandam clínica, demandam internação, e isso sim o SUS está impedido de fazer. Vai além de ter o recurso para tratar da esportricose. Nós estamos pensando em bem-estar, sim. Então, nós, enquanto Secretaria de Saúde, estamos fazendo a nossa parte com todas as limitações que a gente tem. A integração com o meio ambiente seria no âmbito de fazer saúde animal, sim. No fato desses animaizinhos precisarem ser internados, demandarem um exame complementar, como a senhora mesmo mencionou, o itraconazol é hepatotóxico? Então, determinado ponto do tratamento, tem que fazer uma avaliação, um exame, uma bioquímica sanguínea, para ver como é que estão as enzimas. Né? Então, assim, esse é um ponto. Então, iria além da esportricose. Nós estamos pensando nesse sentido, entendeu? Quando a gente pensa no tratamento do animal. Né? Então, não é somente receber a liberação para comprar itraconazol pelo SUS. Entendi. Né? Então, muitas vezes, a carga cai em cima do CCZ. Entendi. E aí, o que é? O médico veterinário que tem que fazer parceria, tem que tirar dinheiro do bolso, tem que fazer tudo isso. A proteção animal, que vende o almoço para comprar o jantar, para poder estar ajudando, é quem faz, eu tenho clareza disso. Mas é por isso que nós definimos aqui fazer esse pedido à Secretaria de qual o plano de ação que tem, o que existe pela Secretaria de Saúde com relação à notificação compulsória para no caso dos animais. Então, eles vão responder e terão tempo para poder, né, se for o caso, se houver vontade, tudo neste país, meu filho, é vontade política. Se tiver vontade política, você traça a estratégia, né, bota como prioridade, traça as estratégias e você pode atacar. Recurso o Estado tem. Hoje eu estava conversando com o governador, até sobre essa mudança da reforma tributária, e vai ter que fazer um ajuste na alíquota, senão nós vamos sofrer ali na frente, não porque o Estado esteja precisando, ele foi bem claro, não, nós estamos bem, nós não precisamos fazer esse ajuste, mas nós temos que fazer, porque futuramente, se a gente não tiver feito, nós vamos perder recursos para outros estados que fizeram essa adequação e a gente vai ficar para trás, porque não fez. Então, nós vamos comprometer uma arrecadação futura. Quer dizer, recurso, e ele deixou claro, nós não precisávamos fazer, mas temos que fazer por causa do futuro. Quer dizer, ou seja, recurso tem, é prioridade, é traçar prioridade. Se a Secretaria de Saúde leva esse problema para o Executivo, eu sei da sensibilidade do Executivo. Ele ouviu a gente na questão da causa animal, uma luta muito grande, mas a gente conseguiu fazer o PET Vida, está engatinhando, está todo o programa no início. Tem dificuldades mesmo, está com problemas sérios, a gente vai ter que, né, ver como resolve. Mas é a mesma coisa na esportricose. Vocês já viram caminho para a humana. Tem uma notificação, mas não tem e a animal, ela que contamina o humano, mas não tem a notificação para o animal. Então, eu não sei o quanto que aquilo vai subir, vai acometer a raça humana, porque eu não tenho os dados da animal. Presidente, Cachoeiro Entendeu? Catemirim está notificando. A gente entra no Cachoeiro Catemirim está notificando para o animal. Não está. Vocês não têm espaço para notificar de animal. A gente entra na epizotia, tem o espaço para esportricose. O nosso veterinário aqui faz todo dia, quase mais de 6, 10 animais. Então tem que orientar, esclarecer, porque nós tivemos com o Conselho de Medicina Veterinária e a dificuldade dos médicos veterinários foi colocada aqui, inclusive, que era não está conseguindo fazer a notificação compulsória da questão dos animais irracionais. Na unidade, pelo ESUS, VIGE, a gente faz a notificação. Não é uma notificação assim que você acha lá assim, já o termo esporotricose, você, nessa notificação, você bota em outros, aí com o exame que você faz, você
coloca esporotricose e vai se fazendo, isso vai preenchendo todo um requisito da notificação, da própria notificação. Eu faço, eu abro aqui agora no celular aqui e mostro. Janete, deixa eu... Vocês conseguiram fazer? Não. Vocês entraram no sistema? Você entrou, doutor Marcelo? Você conseguiu fazer? O pessoal do conselho também não conseguiu. Não vai achar esporotricose individualizada hoje. É uma ficha chamada epizootia. E não vai achar esporotricose individualizada. Por quê? É porque o Sinan, o ESUS hoje, ele está amarrado ao Sinan. Vou deixar o Olê explicar melhor aqui. É por isso que eu falei que a gente vai ajustar, tá fazendo essas variáveis, porque quem entra como epizootias, então você tem outras. Várias, Então você não consegue identificar. O que nós estamos fazendo, por isso que eu falei que ela é mais rápida para colocar isso na praça, porque é fazendo esse ajuste. Então a equipe fez análise, pegando essas variáveis para deixar específico para esporotricose. Ou seja, para quem entrar, ele vai direto, assim como outros agravos. Mas hoje, os municípios já entram e fazem como epizootia. E aí a gente tem outras questões, como é de surto, você tem também as fichas específicas, mas porque é por isso que a equipe não encontra. Então, é esse ajuste que eu falei da proposição dessa ficha específica dentro do ESUS. Porque o Sinan ele é individualizado. Então, com cada uma você tem lá, para esquistossomose, para leishmaniose, para visceral é uma, para tegumentar é outra, e por aí vai. Então, é esse modelo que a gente está trazendo para esporo. Okay. Mais alguma intervenção? Por gentileza, doutor Edson. Bom dia a todos que nos assistem. Agradeço ao deputado Bruno Rezende e à deputada Janete pela oportunidade. Meu nome é Edson, sou também consultor da casa. Eu estava aqui ouvindo, né, e vi que foi bem debatido o tema, mas estava com alguns questionamentos que eu acho que a população que nos assiste deve estar fazendo agora. Primeiro, falando sobre esporotricose. A pessoa deve estar pensando, o que é isso? É um fungo, é o Esporotrix brasiliense, nome científico. Ok? Acomete principalmente hoje gato. Aí o indivíduo está ouvindo falar gato. Falou, e aí, o que o meu pet tem, ou ele pode ter, qual o sintoma que para ele estar apresentando esse tipo de doença? Ok? Aí, como não foi dito mais a parte de números de onde está cometendo. Bom, o que o gato apresenta? Lesões, queda de pelo, a pele começa a ficar meio descamada e depois pode ser até ferida, porque ele vive lambendo aquela região ali, porque está coçando. Então, se seu pet tiver esses sintomas, procure um veterinário, procure levar para poder tratar desse animal. É um tratamento, como foi dito aqui, certa parte, até não tão longo, de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, você consegue resolver tanto em animal como em humano. Agora, a parte mais crítica é que do animal passa para o ser humano. É uma micose, que às vezes o indivíduo não sabe, mas está ali, está coçando, aí ele coça, passa para um lado, passa para um outro, outra pessoa que também às vezes é da família. E pode ser, muito letal? Não é tão perigosa. Mas tem determinados, né, dependendo da imunidade do indivíduo, ele pode ter um certo problema. Principalmente, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, na parte das articulações. Ele pode causar dor, pode causar inchaço, parecido com uma artrite infecciosa. Tem que ser cuidado. Então, eu aproveitei essa oportunidade, o deputado Bruno e a deputada Janete, para você dar esse esclarecimento que a população deve estar ouviu bastante o que é a esporotricose, né? Como que ela vai ser definida, de onde vem o recurso, como é que vai ser feita pelo Ministério da Saúde ou pela própria parte da zoonose. Aí já são temas que estão sendo discutidos aqui. Aproveitei, então, esse momento para passar essas informações que acho que são de grande valia também para a nossa população. Muito obrigado, deputada Janete,
e deputado Bruno pela oportunidade. Obrigada, deputado. Desculpa, Ed, já estou te levando a deputada, Ed. Bom, e como pega, né? Porque assim, não é muito comum, não é tipo uma gripe. Você pega em contato com a terra, com o animal. Você pode até, houve uma suspensão no ar de poeira, pode também pegar, mas, em geral, é pelo contato. É o contato com o animal contaminado e com a terra contaminada, o solo contaminado, a areia contaminada, acaba você sendo contaminado também. Então, assim, aí deixa claro também, os gatinhos não são os vilões. Eles precisam de tratamento, a desumanidade nossa não trazer o tratamento para esses animaizinhos. Eles não são os grandes culpados, porque daqui a pouco vai haver uma matança do gatinho, porque está contaminado, pode os humanos pegar. Então, que fique bem claro, o gatinho ele é tão vítima como você, que está nos ouvindo, porque ele está nessa situação que ele não tem tratamento, no Espírito Santo não tem tratamento para ele, fora alguns municípios, aqui cito Aracruz, né, que está me trazendo essa notícia, Vila Velha, Vitória também está fazendo esse tratamento, são poucos os municípios que nós vimos aqui, e por iniciativa deles, recurso próprio, estão fazendo esse tratamento, porque estão vendo que é um problema de saúde pública. Mas o gatinho, que fique bem claro, ele também é uma vítima, como o humano que é acometido é uma vítima. Mais alguém deseja falar? Por gentileza. Já estamos encerrando. Vamos ver as pessoas da mesa e alguém também que queira se pronunciar. Ei, me escutam? Bom dia a todos. Só gostaria de estabelecer uns parâmetros bem rápidos aqui em relação à alegação do colega de que existem normas que proíbem o médico veterinário de fazer eutanásia. Isso não é verdade. A Lei 14.228, salvo engano, 2021, ela tem uma limitação, mas em se tratando de zoonose, ela permite. E a resolução 1000 do CFMV, que é uma resolução de 2012, também, não que eu concorde com essa resolução, até porque tem umas situações absurdas lá de possibilitar a eutanásia em caso de deficiência econômica do tutor, né? Mas, enfim, há essa possibilidade, sim. Não é essa a saída que a gente está discutindo aqui, obviamente não é isso. Eu venho lutando com o Mário Quintana há muitos anos, né, porque ele fala assim, a felicidade bestialize, só o sofrimento humaniza as pessoas. E aí a gente passa de uma pandemia e a gente chega hoje e não humanizou ninguém. É verdade. E aí o que eu prezo mais é o seguinte, quando se tem uma pandemia, nada disso que a gente está discutindo aqui importa, porque vai todo mundo se ajudar para resolver o problema. Então a gente tem que ter a mentalidade do seguinte, o dinheiro que é investido para a saúde, preventivamente, ele é um investimento. A partir do momento que se tem uma pandemia, ele passa a ser gasto. Mas por que a gente não trabalha no investimento em relação a isso? Seria uma proposta para a gente fazer. Não é competência de um ou de outro. Eu vim aqui para tentar ouvir, a gente sempre sai com mais do mesmo. E assim, eu não vim aqui passear. Não acredito que ninguém aqui veio passear. Eu queria só fazer 2 perguntas para o subsecretário, se isso for possível. A primeira é, qual é o grau de comprometimento que o senhor pode ter conosco aqui hoje em atividades que a gente possa colocar em prática? Isso pode ser observado. Segundo, quanto tempo? Porque já estão começando a vender peru de Natal. Então, daqui a pouco a galera vai no oba-oba, daqui a pouco tem carnaval, isso se prolonga e a gente não tem efetividade alguma. Então, qual o resultado prático equivalente que a gente vai ter a partir desta reunião? Tá bom, doutor. Primeiro, assim, agradecer sua fala, mas dizer o seguinte, né? Assim como a preocupação do senhor, a nossa preocupação, acho que ela é ainda mais dobrada do que a do senhor, porque a gente trabalha com saúde no dia a dia. E a gente tem, e assim como o senhor falou da pandemia, todo mundo realmente, de fato, abraçou. Mas a questão da saúde pública, ela não se limita apenas a uma demanda. Então, ela tem várias demandas. Assim como a esporotricose, se eu trouxer para o senhor que todos os outros problemas que nós temos, eles são grandiosos. Isso precisa ter gestão, responsabilidade e trabalhar com parceria. Não dá para a gente focar simplesmente em uma coisa para resolver apenas um problema. Então, deixar claro que a sua indignação, a nossa, é muito maior do que a do senhor. Porque eu trabalho com saúde, eu não trabalho em outra área.
E a segunda, outra questão, é que assim, nós temos, o que nós vamos fazer, que eu estou me comprometendo aqui? Trabalhar com a ficha, que isso importa muito para nós. Todos os colegas que estão falando aqui, como Secretaria de Saúde, tem uma angústia ainda maior, porque bate na porta deles, como a deputada Janete colocou. E a gente é sensível a essas questões. Então, assim, eu vou levantar, acertar essa ficha que hoje está como episodia, para que a gente comece a ter números e essa efetividade do prazo, aí, como a comissão vai propor para nós esse requerimento de 60 dias, eu vou trabalhar essa parceria com o secretário Miguel, com a Secretaria de Meio Ambiente, trabalhar o que nós podemos identificar juntos em papéis de responsabilidade para que a gente seja mais efetivo. Então, eu concordo com as falas que foram feitas aqui, mas só para deixar claro o seguinte, assim, a indignação de vocês não é maior do que a nossa. Vocês podem estar trabalhando à frente, mas nós temos os problemas aí, eles decaem sobre a Secretaria de Saúde. Eu acho importante essa somatória dessa provocação, porque a deputada Janete falou muito bem. Se a gente não interrompe um problema agora, entre aspas, que não foram essas palavras, mas isso pode virar um problema muito mais sério. E, de fato, é importante essa visão de quem entende, porque imagina só, nós temos um leito ocupado, um leito que custa R$ 1.300, R$ 1.500, com um caso de esporo que poderia ser evitado. Então, eu estou sensível a isso. Então, assim, a gente está abraçando essa causa, né? O meu comprometimento é nessa questão de trabalhar nessa parceria rápida com as outras secretarias e fazer a melhoria dentro desse sistema de informação, para que a gente já comece a ter informações fidedignas sobre a parte animal, que ainda não temos. Eu tenho certeza, Orley, que se o governador do Estado for levado a ele, de que nós estamos com um problema grave de esporotricose no Estado, de que ele vai ser sensível. Mas quando não se tem o programa para levar, não se tem isso melhor entabulado para levar, aí fica difícil de trazer, porque ele confia nos secretários que ele colocou à frente das secretarias. E se o secretário leva isso para ele, ele vai saber que o Estado está com um problema. Né? Eu não estou falando dos outros, eu sei que nós temos muitos, mas esse também é um problema, e um problema evitável. E o pior é que, para os gatos e para os cães, não está tendo tratamento nenhum. A maioria da nossa população ela é de baixa renda. O nosso status, a maioria é de baixa. Não tem nem como se tratar, tem que buscar o medicamento na farmácia popular. Na farmácia popular não tem. O gato vai morrer, a gente vai morrer em sofrimento. Isso, assim, eu estou falando isso, olha, porque essa é uma desumanidade, nós somos humanos, né? Não vamos perder essa essência de sermos humanos. E o animal vai morrer definhando, cheio de bicho, sabe, sem tratamento. A pessoa não sabe como tratar, porque ela não tem orientação. Para poder ela ir no médico veterinário, isso é custo, porque são todos particulares. Não tem médico veterinário público. Não tem médico veterinário, é tudo particular. Né? Então, aí como é que faz? Vai deixar morrer? Vai passar um inseticida para matar tudo, botar na câmara de gás? Como é que vai fazer? Eu estou falando de animais, de seres vivos, que sentem dor, fome, frio. Né? Eu estou falando disso. E realmente deixa a gente indignado. Então, assim, eu acho assim, para encerrar, vamos... Porque a gente já vai repetir, vai ficar nessa angústia que, né, não leva a gente à objetividade. Nós vamos fazer o pedido, eu vou pedir até ao doutor Bruno, que é médico, para poder fazer, está acostumado a fazer esse pedido de essa solicitação, esses requerimentos, que ele possa fazer a minuta, a gente dá uma olhada, faz em conjunto, e a gente vai assinar em conjunto e vai estar mandando para o secretário, para o subsecretário, porque a pasta é na secretaria, na subsecretaria de vigilância, para poder a gente ter uma resposta de como que a secretaria vai fazer para poder enfrentar esse problema e trazer dignidade para esses animais. Se for o caso, fazemos um programa. Fizemos o Pet Vida. Fazemos um programa. É isso. Mas alguém gostaria de falar? Quer fazer as considerações finais, doutor Bruno? Apenas agradecer à deputada Janete, primeiramente, por ter proposto a sessão. Uma sessão importante. Colocar a Comissão de Saúde de deputada Janete à disposição
como sempre esteve da casa. Essa comissão não é do Bruno Rezende, essa comissão é dos capixabas, é de todos os deputados. Então, sinta-se à vontade para propor temas, conjuntos ou não, dentro da nossa comissão, porque ela é sua, ela é de todos os deputados. Eu quero agradecer a todos vocês que nos assistem pela TV Alice, a todos vocês que saíram das suas casas, dos seus municípios, para estar aqui agora debatendo esse tema tão importante, colocar mais uma vez a Comissão de Saúde à disposição de vocês e dizer que nós temos um Estado organizado, nós temos um Estado e um governo que dialoga o tempo todo com essa Casa de Leis, que você leve ao secretário Orley e ao governador, como aqui representando o governo do Espírito Santo, a mensagem de que nós estamos ao lado do governo, não contra ele, sempre ao lado na construção de um Espírito Santo que seja realmente de todos. E fazer o reconhecimento. Nós temos o Estado, o segundo Estado que mais investe em saúde no país, a segunda melhor per capita de saúde do Brasil. Nós temos um Estado que não é perfeito, está longe de ser perfeito. Se fosse, nosso papel estaria sido encerrado aqui, deputada Janete, porque não teríamos mais o que fazer pela população. Obviamente que não, tem muita coisa a caminhar, mas nós já temos um Estado que faz além do essencial, além do que caberia restritamente a ele. Foram 110 unidades básicas de saúde, agora que estão sendo construídas, já tem 60 com obras sendo feitas nos municípios, um papel que não, em tese não seria da Secretaria de Saúde de Estado, mas está lá entregando para o município. É um Estado municipalista, um governo municipalista. E é por isso que eu defendo este governo, apesar de não ser cego. Criticar na hora que tem que criticar, ponderar na hora que tem que ponderar, mas sempre com aquele mote. Mais saúde, mais dignidade, é disso que nós estamos falando nessa manhã. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, deputado Bruno. Para finalizar, nós informamos que nós mandamos, assinado tanto pela comissão, como pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, como pela OAB e pela Sociedade Protetora dos Animais, um pedido de informações à ministra de Saúde, Nízia Trindade, onde a gente solicita que informa os motivos pelos quais a medicação para o tratamento da doença em animais, em caso, itraconazol, não é fornecida pelo Sistema Único de Saúde. Se é pela lei, então, o que o Ministério da Saúde está fazendo para poder mudar isso? Né? Que seja a esporotricose humana e animal, gatos e cães, incluída no rol de doenças zoonóticas de notificação compulsória imediata dos casos suspeitos confirmados no país, e que sejam adotadas medidas de abrangência nacional, visando a identificação, prevenção, controle, tratamento e a notificação compulsória imediata dos casos de esporotricose em humanos, gatos e cães. E a gente pediu isso diante do reconhecimento do Ministério da Saúde em nota técnica, está aqui o número das notas técnicas, de número 60 de 2023, e a portaria de que a esporotricose é uma doença zoonótica, emergente, em franca expansão, que já atinge ampla distribuição no território brasileiro. Isso nota técnica do Ministério da Saúde, assinado por Nízia, tornando-se um grave problema de saúde pública. Se identifica tudo isso e não faz nada, é complicado. Concordam? É muito complicado, né? Então, está aqui. Identificou, colocou na nota técnica, mas não dar a menor condição de se fazer o tratamento. Empurra mais uma vez para os estados e municípios. Mais uma vez. O Ministério da Saúde, essa nota. Exatamente. Então, assim, nós fizemos esse pedido também, que nós vamos cobrar a resposta, e agradecendo a participação de todos que vieram dos outros municípios. Eu também quero fazer coro. Deputado, posso dar uma parte? Eu sou do estado do Rio. Eu acho que o Espírito Santo tem tudo para controlar essa doença, porque ela surgiu em 2017. Não deixe virar o que virou o estado do Rio, que há 20 anos sofre com a esporotricose, está descontrolado. E recursos e mais recursos estão sendo ali em vão. Então, o momento é agora, tá, subsecretário? Então, peço celeridade para que não tornemos um estado do Rio. Obrigado. Obrigada
Marcelo, ele é o nosso médico veterinário que responde pela Comissão de Bem-Estar dos Animais. A procuradora quer falar alguma coisa? Encerrar? Não havendo mais nada a tratar, eu vou declarar encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos, a presença do secretário. Obrigado, subsecretário. Já estou te levando, hein? Estou preconizando, hein? A presença do subsecretário, não todo o meu carinho, Miguel, tá? A presença do subsecretário, de todos os servidores públicos que vieram dos outros municípios e daqui também, todos que acompanharam a gente pela TV Assembleia, mas em especial ao deputado Bruno, que junto comigo, Bruno Rezende, que junto comigo faz essa reunião de hoje. Muito obrigada, deputado. Você acaba de acompanhar aqui pela TV Assembleia a reunião conjunta da Comissão de Saúde e da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal. Os detalhes você pode conferir no nosso site também, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.